What's happening right now in Mecca is beyond belief. The holy city in Islam has been swarmed by a catastrophic plague of locusts during the holy month of Ramadan. But is this just a freak of nature or a divine intervention? It sounds biblical, but as the world grapples with the COVID pandemic, the continent of Africa is facing another plague, locusts. Soa bíblico, mas enquanto o mundo enfrenta a pandemia do Covid, o continente africano está enfrentando outra praga. Gafanhotos, estranhos insetos, invadem a cabana em Meca e aterrorizam os muçulmanos. Recentemente, as redes sociais têm sido inundadas com alegações perturbadoras de que insetos invadiram o local sagrado de oração islâmica e avançaram sobre o túmulo do santo profeta Maomé após uma forte chuva em Meca. Este evento tem gerado grande comoção entre os muçulmanos ao redor do mundo. Há relatos conflitantes sobre a identidade desses insetos, com algumas fontes afirmando que eram baratas, enquanto outras sugerem que eram grilos ou gafanhotos. A maioria das pessoas parece acreditar que se tratavam de gafanhotos. Diante dessa situação, surge a pergunta inevitável: o que realmente aconteceu? Seria este fenômeno meramente natural, ou haveria um significado mais profundo por trás dele? Nos acompanhe no vídeo de hoje enquanto te mostro o que está acontecendo de tão estranho em Meca. Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Oásis Mental. Antes de continuarmos, peço que você se inscreva e deixe seu like, pois isso nos ajuda a fazer mais vídeos como esse. Algumas interpretações sugerem que a invasão de insetos na cabana de Meca poderia ser vista como um sinal divino, possivelmente associado a Jesus e até mesmo interpretado como um aviso ou julgamento para os muçulmanos. Para os seguidores da fé islâmica, Meca é mais do que uma simples cidade. É o epicentro de sua devoção. Acredita-se que o profeta Ibrahim, Abraão e seu filho Ismael tenham erguido a estrutura em forma de cubo, feita de granito negro, como um local sagrado de adoração a Alá. Assim, ao refletirmos sobre essa questão, nos deparamos com uma resposta profundamente enraizada na história e na fé. Meca, além de ser o local de nascimento do profeta Maomé, desempenhou um papel fundamental no desenvolvimento e na prática da fé muçulmana. Situada na extremidade oeste da moderna Arábia Saudita, Meca é um ponto central de devoção para os seguidores do Islã. O Hajj, um dos 5 pilares do Islã, é uma peregrinação obrigatória a Meca, que todo muçulmano deve realizar pelo menos uma vez na vida. Além disso, Meca é o epicentro geográfico das orações islâmicas, para onde os muçulmanos se voltam em direção durante seus momentos de prece. Desde os tempos de Maomé, a estrutura sagrada tem sido objeto de reparos e reconstruções após conflitos e desastres naturais. A cabana atual é uma construção em forma de cubo, feita de pedra preta polida, localizada no centro de uma mesquita monumental conhecida como Masjid al-Haram. Durante a peregrinação do Hajj, os muçulmanos que chegam a Meca marcham repetidamente ao redor da cabana como parte essencial de seu ritual. Em relação ao recente ataque de insetos, algumas pessoas argumentam que causas naturais desencadearam e contribuíram para a proliferação de gafanhotos. Essa proliferação torna-se mais pronunciada após as estações chuvosas, quando a vegetação exuberante oferece um ambiente propício para a reprodução e crescimento desses insetos. Todos nós recordamos a estação chuvosa em comum nas regiões de Maá e Medina, que transformou as terras em exuberantes jardins e pastagens verdejantes. No entanto, por que os gafanhotos invadiram a mesquita do profeta e a grande mesquita? A iluminação intensa, a temperatura elevada e a umidade característica desses locais sagrados são fatores atrativos que levam esses grandes números de gafanhotos das áreas circundantes em direção às mesquitas. Porém, algumas pessoas argumentam que há uma narrativa espiritual por trás desses ataques de insetos. Na Bíblia, os gafanhotos frequentemente simbolizam a ira divina e a destruição, o que alimenta a interpretação espiritual desses eventos. O episódio dos gafanhotos tem um precedente significativo na narrativa bíblica, especificamente no livro do Êxodo, capítulo 10. Os gafanhotos são a 8ª das 10 pragas enviadas por Deus ao Egito como parte do esforço para persuadir o faraó a libertar os israelitas da escravidão. O Senhor instruiu Moisés a estender sua mão sobre o Egito, desencadeando uma invasão de gafanhotos que devorou toda a vegetação dos campos, deixando nada para trás após a devastação causada pela chuva de granizo. Moisés cumpriu a ordem divina,
e um vento leste soprou sobre a terra, trazendo consigo os gafanhotos. Eles invadiram o Egito em grande número, ocupando todas as áreas do país. Essa praga foi apenas uma das várias enviadas por Deus, cada uma aumentando em severidade, mas o faraó continuou a se mostrar obstinado em sua recusa em libertar os israelitas. No contexto bíblico, os gafanhotos são frequentemente interpretados como símbolos do julgamento divino e da devastação. Sua voracidade implacável, consumindo tudo em seu caminho, é vista como uma representação da severidade do julgamento de Deus sobre uma nação desobediente. Esses versículos destacam as consequências do orgulho obstinado do faraó e sua recusa em se submeter à vontade de Deus, mesmo diante das pragas anteriores. O faraó persistiu em sua desobediência, enfrentando as consequências de suas ações. Os gafanhotos, como manifestação do poder divino, serviram como uma humilhação, revelando os limites do controle humano diante da autoridade de Deus. No entanto, é crucial entender que, apesar da demonstração de poder, Deus também mostrou paciência. Ao enviar uma série de desastres, desde os menos graves até os mais severos, Deus deu ao faraó oportunidades para refletir sobre suas ações e libertar os israelitas. A escolha de se alinhar com Deus ou resistir a ele era uma decisão do próprio faraó, respeitando seu livre-arbítrio. A segunda menção dos gafanhotos na Bíblia é encontrada nas palavras de Joel. O que o enxame de gafanhotos deixou, os gafanhotos devoraram. O que os gafanhotos deixaram, os gafanhotos jovens devoraram. O que os gafanhotos jovens deixaram, outros gafanhotos devoraram. Na passagem de Joel, a metáfora de uma praga de gafanhotos é utilizada para transmitir uma mensagem impactante sobre a devastação resultante do pecado e a urgência do arrependimento humano. A imagem de uma invasão de gafanhotos serve como uma poderosa representação do impacto avassalador do pecado e da desobediência. Neste contexto, os gafanhotos simbolizam as consequências dolorosas de se afastar de Deus. O uso metafórico da praga de gafanhotos é um apelo ao arrependimento, comparando a devastação causada pelos insetos às consequências do pecado. O consumo repetido por diferentes estágios de gafanhotos simboliza os efeitos cumulativos da desobediência. A mensagem é clara: as pessoas são instadas a abandonar seus caminhos pecaminosos, buscando perdão e reconciliação com Deus. A passagem enfatiza a responsabilidade individual pelas ações, destacando o impacto cumulativo do pecado não abordado prontamente. As palavras de Joel servem tanto como um aviso quanto como uma oportunidade de redenção. Enquanto a invasão de gafanhotos destaca a gravidade da situação, também oferece um caminho para o arrependimento e o retorno a Deus. A devastação descrita é um chamado à consciência, convidando as pessoas a reconhecerem suas transgressões e buscarem perdão antes que as consequências se tornem irreparáveis. É essencial refletirmos sobre a natureza destrutiva do pecado e a importância de assumirmos responsabilidade por nossas ações. Essa reflexão nos encoraja a reconhecer o impacto cumulativo da desobediência e a responder com arrependimento, buscando o perdão e a misericórdia de Deus. Os gafanhotos são mencionados novamente em Apocalipse capítulo 9 e versículo 4. Porém, neste contexto, eles são descritos de maneira simbólica e apocalíptica. Isso se refere para os gafanhotos mencionados no versículo anterior, que receberam poder semelhante ao dos escorpiões da terra. João relata que eles receberam a ordem de não prejudicar a grama da terra. Porém, é mencionado que toda a grama verde foi queimada. A palavra terra pode abranger diversos significados, desde uma terra específica, como Israel, até uma porção do globo, ou até mesmo a terra como um todo. Dessa forma, a destruição descrita pela primeira trombeta poderia ser localizada em uma área específica, onde toda a grama é consumida pelo fogo, como mencionado. Portanto, a referência à grama pode ter tanto um significado literal quanto figurativo. Além disso, os gafanhotos mencionados no Apocalipse estão sob comando, o que sugere a presença de um líder entre eles. Esses gafanhotos estão sob ordens específicas e em uma missão determinada. Quando o texto menciona ou qualquer coisa verde ou qualquer árvore, o verde é frequentemente associado à vida, saúde e vitalidade. As árvores verdes, por sua vez, podem representar pessoas em posições de governo e autoridade.
A menção à grama verde pode ser interpretada como uma referência às pessoas em geral, enquanto as outras coisas verdes podem incluir desde os animais de estimação até o gado. No entanto, é importante ressaltar que essa interpretação é especulativa, e é difícil ser dogmático sobre os eventos descritos. Tudo o que está vivo e saudável parece ser o alvo dessas metáforas. Isso é evidenciado pelas palavras contrastantes que seguem no versículo, que indicam que apenas aqueles que não têm o selo de Deus em suas testas serão afetados. Para os gafanhotos, comer coisas verdes da terra é uma parte natural de sua natureza. Portanto, a ordem para não prejudicar as coisas verdes parece contraditória à sua própria natureza. Com essa compreensão, torna-se evidente que esses gafanhotos estão sendo ordenados a agir de maneira contrária à função normal de um gafanhoto comum. A referência ao selo de Deus, mencionado anteriormente no capítulo 7 em relação com os 144.000 de Israel, indica que o selamento estava em suas testas. Portanto, é provável que esses sejam os mesmos que estão sendo mencionados novamente aqui. Assim como observado no capítulo 8, parece que os julgamentos das trombetas estão focalizados na terra de Israel. Há os redimidos por Cristo em Israel, e há aqueles que não são. São os não selados que se tornam alvos desses gafanhotos, provavelmente porque os selados são os crentes judeus em Cristo. Esses gafanhotos são impedidos de prejudicar todo Israel, seja crente ou descrente, pois é certo que estariam interligados e coexistindo na mesma terra. Se essa interpretação estiver correta, neste momento de provação, a graça pode ser encontrada até mesmo naqueles que ainda não creem, pois estão protegidos juntamente com aqueles que creem. No desfecho da tribulação, a nação de Israel como um todo proclamará Jesus como Senhor, marcando assim o momento de seu retorno. Até então, enfrentarão inúmeras provações e dificuldades, enquanto seus corações endurecidos falham em reconhecer o que é tão evidente e claro, que Jesus Cristo é seu Senhor, Rei, Salvador e Messias. Nesse ínterim, estão tão perdidos quanto qualquer pessoa não salva que oramos ao redor do mundo. É importante lembrar de incluir a nação de Israel em nossas orações, tanto pelo povo quanto pela nação como um todo. Eles estão cercados por muitas nações que os hostilizam, e as dificuldades só tendem a aumentar antes de melhorar. Porém, o dia da redenção está próximo. Quando Jesus retornar, estabelecerá seu glorioso reino entre eles. Portanto, a presença dos gafanhotos na cabana pode, de fato, ser um sinal do julgamento de Deus e do iminente retorno de Cristo. A grande questão que se coloca é quem será julgado, pois cada indivíduo da raça humana vivo na vinda de Cristo, assim como todos os que já viveram ao longo das eras, comparecerá diante do tribunal de Cristo. De acordo com as escrituras de Judas e Pedro, Satanás e os anjos caídos também serão levados à presença do juiz. Se todos comparecerão perante o tribunal de Cristo, então tudo será exposto naquele dia. Nossas palavras, motivações, pensamentos, ações e atitudes. Alguns podem questionar: se estamos em Cristo e já morremos nele, nossas almas não foram imediatamente levadas à presença de Jesus no céu? Por que então precisamos comparecer diante de Cristo no dia do julgamento? Embora não haja dúvida sobre nosso destino eterno, não devemos mal interpretar o propósito de Deus em fazer com que os crentes compareçam diante de Cristo no grande dia. Como tão bem expressa o Catecismo, não compareceremos perante o Salvador por haver alguma dúvida sobre nossa posição nele, mas sim para sermos abertamente reconhecidos e absolvidos pelo Salvador. É uma oportunidade para Jesus declarar sobre aqueles à sua direita: estes são o meu povo, a quem amo. Estes são o meu povo, por quem vivi e morri. Todos nós devemos comparecer diante do tribunal de Cristo para que cada um receba o que fez enquanto estava no corpo, seja bom ou ruim. Em relação ao último evento mencionado, não é a primeira vez que este lugar registra ataques de insetos. Em 2019, um incidente semelhante ocorreu em Medina, onde gafanhotos invadiram a mesquita do profeta. No entanto, esse fenômeno não é exclusivo da Arábia Saudita. Em 2013, os gafanhotos invadiram a cidade do Cairo, no Egito, causando grande alarme entre os habitantes locais. Esse evento foi descrito como uma nuvem negra que obscureceu o céu, deixando muitos temerosos e preocupados. Portanto,
Parece que esses eventos são fenômenos naturais que ocorrem periodicamente, especialmente em áreas propensas a infestações de gafanhotos. No entanto, a interpretação desses eventos pode variar, dependendo das crenças e perspectivas individuais de cada pessoa. Em conclusão, o recente ataque de insetos em Meca levanta questões interessantes sobre a relação entre a natureza e a espiritualidade, bem como sobre o significado e o propósito de eventos aparentemente inexplicáveis. Enquanto alguns interpretam esses eventos como meros fenômenos naturais, outros veem neles sinais e símbolos de significado mais profundo. Independentemente da interpretação, é claro que esses eventos têm gerado reflexões e discussões significativas entre as comunidades religiosas ao redor do mundo. À medida que continuamos a refletir sobre esses eventos, é importante manter uma mente aberta e respeitar as diversas perspectivas e interpretações que surgem. Afinal, a verdadeira natureza desses eventos pode estar além da nossa compreensão atual, e talvez seja somente com o tempo que possamos entender completamente seu significado e propósito.